da história da televisão brasileira. É a maior final do século na Libertadores, Teve River e Boca. Teve River e Boca, foi lá teve Corinthians e Boca também, não foi? E Boca. Sim. Boca. Então. É difícil. Eu acho que é uma das mais tradicionais, né? Pra mim, é a maior. É que nós temos a rivalidade interna aqui nos últimos anos, ela foi acirrada entre Palmeiras e Flamengo por tudo aquilo que vem acontecendo, na questão financeira, nos títulos conquistados. Eu acho que neste momento, acho que a tô pegando o recorte do século, maior, né? sim. Pra gente não... Porque senão o Samuel vai ficar falando do Santos aqui, o resto do programa... Não, o Santos quando fez a final, 62, 63, a Libertadores estava no início, né? Era um bebezinho, né? Ela começou em 60. Então não tinha essa rivalidade. Eu acho que River e Boca é uma rivalidade maior, porque a rivalidade River e Boca é maior do que Palmeiras e Flamengo. Número de Libertadores que entraram em campo naquele dia, muito mais do que vão entrar amanhã. Você entendeu? Amanhã são 4. Amanhã são 4 e naquele dia eram acho que 9 ou 8. 9. Acho que 9. Entraram 9, né? Entraram 9, aí o River ganhou e passou a 4 Libertadores. Então, por conta disso, da rivalidade que eu acho que River e Boca tem, que é maior do que a rivalidade, embora seja grande hoje a rivalidade de Flamengo e Palmeiras, entendeu? E pelo número de Libertadores que entraram em campo naquela decisão, e pelo fato de ela ter acontecido também em Madrid, por tudo que aconteceu, eu acho que aquela foi a maior decisão do século até agora da Libertadores. Tem Boca e Santos, tem Inter e... Deixa eu colar aqui. Inter e São Paulo em 2006 também. Santos e Peñarol também. Santos e Peñarol Só pra sair do muro, já é a maior final única, né, Dani? Sim, final única. Talvez a gente já possa cravar, porque tem o Flamengo e River, Palmeiras e Santos, mas o Palmeiras e Flamengo, com esse protagonismo atual dos dois no cenário nacional, já não é um recorte grande, mas já é a maior final única. Eu acho que vai passar muito facinca por como vai ser essa partida, né? A gente está falando de coisas já fechadas, de jogos que aconteceram. River e Boca, basta a gente lembrar, a final foi na Europa. E eu ficaria entre essas duas, Facincani. Só que eu acho que tem o seguinte, é o que o Sormani coloca. River e Boca, a rivalidade, ela é histórica, ela é de mais tempo, né? Essa rivalidade de Flamengo e Palmeiras, ela está acirrada agora. Nem sempre foi assim no futebol brasileiro. Porém, essa final ter sido em Madrid pra mim foi sem graça, porque não tem nada mais icônico do que um Boca e River em Buenos Aires, e levar a Madrid por causa de guerra campal, né, ou no caso extra-campal, como foi aquela, foi vergonhoso, foi vexatório para a história dos dois clubes. Então eles tinham a chance de fazer uma final belíssima e acabaram por causa de brigas, por causa de situações de falta de educação, de comportamento, levando a final para longe do cenário ideal que era a cidade deles. Então, para mim, ela perde um brilho significativo em relação a isso. E tem um outro padrão, né? Aliás, uma outra análise. O time do River era muito bom. O time do Boca era médio. Era um time mediano, treinado bem até pelo Guillermo Barros Esqueloto, mas não era um time com os brilhos de Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras, ele joga diferente do Flamengo, mas ele é um time mais pomposo que aquele Boca. O Flamengo é um time melhor do que aquele River Plate, que foi muito vitorioso e merece todas as honrarias. Mas no 1 contra 1, o Flamengo é mais time em relação ao River Plate. Alinhado a essa rivalidade, que aqui no Brasil está acirrada ao nível hoje, né, de River e Boca, sim senhor. Claro, o River e Boca é mais histórico, é uma rivalidade muito mais local. Mas se você pega o que se tornaram Palmeiras e Flamengo, dentro, fora de campo, com os títulos, os últimos 2 campeões, a verdadeira Recopa da Libertadores que vai ser disputada. Uma vez na história só no futebol que aconteceu isso, que eu lembrei o ano passado, o Vitão me passou, que foi Real Madrid e Benfica, 6-1 e 6-2 na decisão da Champions League, né? Os últimos campeões naquela ocasião, só uma vez em Champions League. Então, por todo esse contexto, sem contar esses dois clubes, esse período recente de um Flamengo que tem vencido o Palmeiras com o Flamengo entaladíssimo na garganta, história de não ter mundial, piadinha, bullying, enfim, você coloca todo um combo e pra mim, este jogo, Palmeiras e Flamengo, é a maior decisão de todos os tempos da Libertadores. Boa, Só uma Facincani, coisa que eu queria acrescentar, não, eu respeito muito a opinião do Facincani, e ela é bem fundamentada, né? A rivalidade Palmeiras e Flamengo é uma rivalidade de, o quê? 3, 4, 5 anos no máximo.
A rivalidade de River e Boca é secular. Eu também secular. fico com o Sormani Imagina, nessa. não dá pra comparar. Não tem como comparar, gente. Com todo respeito a Flamengo e a Palmeiras. Não tem como comparar. É momentânea. A rivalidade é tão grande que eles conseguiram tirar da América do Sul uma final da Libertadores. Justamente porque era impossível de ter Era impossível jogarem lá. Não, você não tinha um ambiente no continente. Lembra daquela história dos potinhos no início da semana? Lembro. Vamos lembrar quais eram? É o potinho da parte física, coletivo, individual e o mental. Exato. Eram os 4 potinhos. Exato, que são quase que os pilares também do futebol, que eu acredito. O que eu acho do Facincani, quando ele para ver de bola, comparar o time do Palmeiras com o do Boca, os 2 últimos campeões, é interessante. De fato, você tem um ineditismo sensacional, né? Pô, é o último campeão, o penúltimo campeão e os 2, entre aspas, maiores. Eu não acho que são os maiores, porque eu acho que é momentâneo. O Palmeiras tem o seu maior rival, o Flamengo tem o seu maior rival, mas os 2 rivais do momento do país. Isso é muito grande. Só que o River e Boca, como o Sormani falou ali desde o início, é um negócio que transcende a rivalidade de momento do Palmeiras com o Flamengo. Foi a primeira vez transcende uma final única. Eles fizeram. O Sormani toca num ponto que é interessantíssimo. Não tinha condição de se fazer uma final daquela no continente. Onde você levasse, eles iam arranjar alguma coisa, porque é um troço. Eles, inclusive, encaravam como o maior jogo da história. Então, para eles, se fosse para a Colômbia brigar na Colômbia, no Brasil, lá não ia ter eles iam arranjar alguma coisa. Exatamente. Entendeu? É muito interessante. Eu acho que vai ser, já nasce com uma maior final única. Vai tirar uma prova real aí, dos últimos 5 anos, ninguém ganhou título como Palmeiras e Flamengo no Brasil. Vai se sair um resultado ali muito interessante. Mas o River e Boca, Dani... acho que até... Inicialmente marcado na Argentina, primeira partida na Bomboneira, tudo que aconteceu, são os contornos do jogo, né? Eu acho assim, que se fosse Vasco e Flamengo, aí nós poderíamos comparar um pouco. Se fosse Palmeiras Corinthians e Palmeiras, eu acho que a gente poderia Corinthians e comparar. Palmeiras, Vasco e Aí você Flamengo. falou assim, Grenal, então? Aí você fala, não... Um Grenal seria... Bem lembrado, Grenal, hein? Imagina um Grenal e podia Montevidéu, comparar. Sormani. Imagina. Imagina o que iam fazer. Nossa. Exato. Tem uma outra amiga coisa- nossa que ela vai para Porto Alegre e de lá parece que ela segue para Montevidéu hoje, assim, ó, voando. Ela tá falando com a gente ali fora. Jura? É uma menina aqui do staff aqui, né? Aqui da- que ajuda da a gente redação. aqui. Da Isso. redação. Vai acabar o programa, que ela trabalha aqui no bastidor, ela vai voando pegar um voo. Ela vai pegar fazer um esse voo caminho até aí, de Porto Porto Alegre? Alegre, depois Montevidéu. Eu vou Mas para é longe, Montevidéu Porto Alegre, também, mas eu tinha uma Montevidéu dá viagem 10 horas. marcada há muito tempo. Já quero comprar uns Não, tanais, mas uns tô vinhos falando lá. de uma menina aqui Eu vou. que é rubro-negra, que ela vai pro jogo. Você vai também? Eu vou. Você quer? Sua viagem é essa? Mas é porque eu tinha marcado há muito tempo já. Vou comprar uns Anos, né? tanais, tomar uns vinhos por lá. É verdade. já Vai nem pro vou. jogo. Trago um uísque pra Você você. vai passar no Olha futebol? aqui, deixa eu falar de futebol. Mas se você não eu quero trouxer nada botar pra mais mesa, um é brincadeira. elemento aqui. Eu quero botar mais um elemento trazer a aqui. faixa, ela Isso é brincadeira, Vou sério. trazer o quê? A faixa. Que faixa? De É só uma campeão da faixa de Libertadores? chocolate. Eu compro pra vocês. Acabando o jogo, eu Não, vejo lá quem foi traz um campeão. negocinho eu legal compro pra gente vocês a botar na faixa. mesa aí quando você Então voltar. você vai pro jogo, você tá falando que... Não, a faixa vai estar à venda na cidade inteira. Você acha que Montevidéu é do desse jogo, Você tamanho vai assim? assistir no telão, é isso? Não sei ainda. Vou ver se eu vou assistir, se eu não vou. Tô pensando. Na TV do restaurante. Vocês vão ficar até 3 horas da tarde falando da minha viagem, não, né? Ah, sentiu, hein? Ah, tá. Vamos botar a pilha Olha na gente? aqui. Pode. Tá nervosa, sua mãe? É o 7º mata-mata de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que para trazer um molho para isso, assim, eu concordo com vocês. Eu acho que River e Boca tem um outro tamanho, apesar de que hoje talvez seja uma final mais técnica, né? É por onde o Facincani vai. Se você for comparar os elencos e os times, esse jogo deve ser um melhor jogo mais interessante de em assistir. campo. Mas eu acho que a final de 2019, tecnicamente falando, é melhor do que essa de hoje. Flamengo e River? E ainda teve River. gol Também no acho. final, emoção. É melhor. Os Inclusive, dois times o Flamengo eram de melhores 19 do que o Flamengo e era Palmeiras. superior a esse. Como os dois times? Você está comparando... Não. Tecnicamente, o jogo Flamengo e River, tecnicamente, era mais jogo do que Flamengo Não, e mas o Palmeiras Flamengo hoje. mudou 3 peças. Sim, mas o River era mais time do que esse Palmeiras. Então Aquele a River- comparação é com o outro lado. Isso Dani. não é. O Flamengo se mantém. Aquele River, na minha opinião, era mais time Entendi. do que esse Palmeiras de hoje. E Dani, Concorda também? O Flamengo mudou 3 peças. O Flamengo tem um elenco mais equilibrado. O Flamengo tem um elenco mais qualificado. Mas o Flamengo tinha mais time em 2019. O Coletivo, Flamengo jogava né? mais bola. O Flamengo jogava mais bola. É o auge Mais técnico técnico. dessa, vamos dizer, essa era do Flamengo, né? Jorge Jesus para cá, a gente pode considerar aquele meio de 2019 para cá, que a gente fala que o Flamengo é amplamente melhor quando tem todos os seus titulares que os outros times do Brasil. O auge técnico daquele Flamengo é aquela reta final de Exatamente. 2019. Você pode trocar peça, pode trazer um reforço, pode equilibrar, pode colocar o Andrés, pode reforçar o banco, você tem um Pedro, mas time, coletivo,
eu não consigo nem colocar na mesma frase o time de 2019 com esse. Exatamente. Ué, então isso que vocês estão falando aí é bom para quem torce pro Palmeiras, porque se aquele Flamengo que era mais aí. coletivo, que estava no auge, sofreu para ganhar do River, o Palmeiras... O River era mais time que o Palmeiras. O River era mais time e esse Flamengo de hoje é mais cascudo. O que ele colocou, o que ele carimbou de título. Tá mordendo de um lado, soprando do outro. Não, é pra entender por que é difícil pra caramba esse fichamento. Era mais time. Mas esse Flamengo também, hoje ele entra em campo com peso de... ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Recopa, Mais ganhou experiente, Supercopa, né? atropela, é soberano Mundial, há 3 anos no Brasil. Perdeu um Mundial pro Liverpool. Sim. Na Onde se prorrogação. questiona, exatamente, é isso. Na prorrogação. E no último minuto da prorrogação, o Lincoln teve a bola para empatar o jogo e levar para penalidade. Isso. Você entendeu? Isso dimensiona bem o tamanho e a força daquele Flamengo. Você entendeu? Sim. Ele vai para a final, pega um Liverpool do Klopp. É esse Liverpool, estamos vendo aí. E leva o jogo para a prorrogação. E não seria injusto. Exatamente. E se ele fizesse 1-0 na prorrogação e fosse campeão, o Liverpool jogou mais que o Flamengo? Jogou. Ah, sim. Jogou. Mas o Flamengo teve suas oportunidades e dificultou o jogo pro Liverpool. Entendeu? Eu acho que a exceção do Corinthians, que ganha em 2012 a final do Chelsea, foi a final mais equilibrada entre sul-americanos e europeus. Foi a final de Liverpool e Flamengo. Ô Facincani, deixa eu te colocar de volta aqui, porque eu acho que tem um ponto interessante do que você disse, ó, eu estava lendo aqui, o Palmeiras levou a melhor na Taça dos Campeões de 42, quartas da Copa do Brasil de 99, semi de 2000 da Copa dos Campeões. Aí o Flamengo ganha na Copa do Brasil de 97, na Mercosul de 99 e na decisão da Supercopa agora de 2021. Se eles não concordam, de repente, que é maior do que o River e Boca, dentro do Brasil é o mata-mata do desempate, né? São 3 vitórias para cada lado e agora o 7º confronto num mata-mata, numa final única de Libertadores. Mas o futebol é cíclico, Dani. O futebol ele permite que novas rivalidades, e tão fortes como outras, são criadas e sejam criadas. A gente tem visto na Europa hoje surgir equipes que são gigantescas, devido a investimentos, devido a administrações, e são equipes que todo mundo hoje quer jogar contra e se tornaram rivais. O City, Paris Saint-Germain. A gente tem equipes que de fato acabam ganhando esse status, o próprio Chelsea, que eram equipes mais medianas, que não tinham tanta rivalidade, mas que com essa ciclotimia do futebol, elas acabam se tornando gigantescas. E por que Palmeiras e Flamengo não podem ter uma rivalidade desse mesmo peso de um Boca e River a partir de agora, a partir desses últimos anos? Claro que pode. E por que não pode ser a maior final de todos os tempos por causa disso? Claro que pode. A gente tem que também entender o viés dessa situação, essas duas equipes disputando finais, o nível de administração, eles estão brigando até por ping-pong hoje, cara. Tudo que entra Palmeiras e Flamengo hoje vira rixa, vira uma divisão, vira uma rivalidade. Existe muita coisa envolvida em relação a isso. E já não de agora, né? Palmeiras e Flamengo sempre foram grandes rivais interestaduais, mas agora são rivais nacionais e rivais gigantescos, brigando pelas mesmas coisas. Porque a gente viu momentos recentes e um Palmeiras por baixo, Flamengo por baixo, hora um em cima, hora um embaixo, normal do futebol. Mas agora ambos estão na mesma pista. Ambos estão disputando a mesma volta. Estão no sprint final da mesma corrida. É algo inédito, então é gigantesco isso sim. Assim como, por exemplo, se tem uma final hoje do Chelsea contra um Bayern, do Chelsea contra o City e tal, é uma final gigantesca na Inglaterra. Chelsea e City nunca foram esses grandes rivais, mas se hoje entram, como fizeram recentemente a final da Champions League, é uma final enorme. É uma final gigantesca. Então, eu repito, eu fico com o meu argumento e claro, Boca e River, não estou desprezando o tamanho daquela final não, muito pelo contrário. Eu só acho que pelos incidentes eles perderam a chance de ter feito um evento ainda maior e ainda mais respaldado. Só para deixar claro, desculpa, só para deixar claro, a gente acha que essa final é gigantesca também. Claro. É que a pergunta feita foi a seguinte, qual é a maior? Né? Então, nós votamos aqui em River e Boca. Mas essa final de amanhã, ela é gigantesca. Muito. Gigantesca. Muito. Até pelo número de aficionados que estarão envolvidos, né, nessa final. Se você pegar o tamanho da torcida do Boca, o tamanho da torcida do River, não dá o tamanho da torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo. Não dá. O Flamengo é uma Argentina. Entendeu? Né? O Flamengo é uma Argentina. O Flamengo é uma Argentina. Aliás, a torcida do Flamengo é maior do que a Argentina. Porque a Argentina tem 38 milhões, o Flamengo tem 42. Entendeu? Aí você tem ao lado do Palmeiras, que
tem o quê? 18 milhões, beira 20, alguma coisa. Então, e nesse aspecto, essa final ela é gigantesca. Sim, isso ela é gigantesca. Eu só dei a minha opinião, eu acho que o pessoal aqui concordou também, né? Em tamanho da expressividade, né? da final. Eu acho que o Fazigante tem razão, nos últimos anos essa é uma rivalidade muito acentuada.